A musa fitness Gabriela Pugliese não tem data para voltar à internet depois da fatídica festa em que fez ali com a influencer, perdesse centenas de milhares de reais em contratos comerciais e parcerias, fora o contador de seus seguidores, que disparou para baixo, enquanto suas outras convidadas também famosas como Mari Gonzalez e Mari Saad foram menos afetadas. Para Pugliese foi como a última gota que fez o copo transbordar. Afinal de contas, a blogueira já vinha de um longo histórico de polêmicas, inclusive na própria quarentena, por sinal. Se as empresas reclamaram que as coisas estavam mal das pernas, imagina para Dona Pugli e para o marido dela, que ocuparam aí as manchetes de fofoca por um longo período de quarentena. Será que você se lembra de todas elas? Vamos recordar as mais comentadas agora em mais um vídeo especial da nossa playlist Y YouTube Story. Mas antes de começar o vídeo, você já faz parte do nosso clube de assinaturas. Você pode participar a partir de R$5 por mês, ou o Aqua é bem baratinho, e ter acesso aí a conteúdos exclusivos, incluindo um curso para pequenas empresas se destacarem nas redes sociais. Bem maneiro, né? Os membros do Apoia-se também vão poder votar na pauta do vídeo do clubinho, o vídeo da semana, aparecer no nosso Instagram e muito mais. O link tá aqui na descrição do vídeo. Deixe o seu like aqui também e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Gabriela Pugliese, ou Pugli para os íntimos, foi uma das primeiras musas fitness a bombar nas redes sociais com dicas de uma vida saudável que ia de exercícios a boas práticas alimentares. Segundo o perfil dela, lá da revista Quem, a Gabriela sofria bullying na infância por causa aí do seu peso, e foi exatamente por isso que ela decidiu perder tudo aquilo lá e se tornar uma adulta que pudesse dar exemplo para outras pessoas. Ela estava estudando desenho industrial quando descobriu que a vida de influencer ou influenciadora era uma mina de ouro e, lógico, muito mais glamurosa também. Então ela largou os estudos em desenho industrial e investiu na carreira de lifestyle fitness influencer. Em 2012, ela se casou com Thiago Pugliese, porém o relacionamento chegou ao fim em 2014. Sim, o sobrenome ela herdou dele, do Thiago, e afirma que manteve só mesmo porque achava ele mais bonitinho e óbvio, porque era um nome de trabalho também que ela estava usando, inclusive em todas as suas redes sociais, aí para trocar ia ser um BO. Em uma entrevista ao Pânico em outubro de 2015, ela se defendeu, abre aspas, Pugliese é lindo, as pessoas inventaram tanta coisa, nunca existiu nada disso. Falaram que ele ficou com um apartamento para que eu pudesse ficar com o sobrenome, mas nunca teve nada disso, fecha aspas. A origem desses boatos foi o polêmico término, onde surgiram várias teorias, já que os dois eram o típico casal fitness conto de fadas versão academia. Ainda em 2014, quando a separação veio a público, uma mulher denunciou que Dona Gabriela teria pulado a cerca e tido um caso com o Ricardo Barbato, que era o professor de yoga dela, Detalhe que o Ricardo era comprometidíssimo também e estava noivo, inclusive. Quem expôs os dois foi justamente a ex-noiva dele, que se chama Leslie. Ela também disse que esse romance extraconjugal foi o fim dos dois relacionamentos, e como os dois realmente namoraram por um tempo, no passado, muita gente acredita no que a Leslie acabou publicando. Apesar de Leslie ter dado umas indiretas, feito post, dizendo que mulheres ficavam se oferecendo e aí homens fracos caíam, feito patinho, Pugliese não deu muitos detalhes não. Ela se limitou a dizer no Snapchat que o casamento foi encerrado, assim que eles chegaram de uma viagem que tinham feito para a Turquia, e deixou no ar um mistério com a frase, abre aspas, aconteceu uma coisa que foi o fim, fecha aspas. Na época da entrevista ao Pânico, que eu mencionei antes, ela já estava ali namorando o seu atual marido, que é o Erasmo Viana, e dizem que esse relacionamento também começou numa puladita de cerca. Ela ainda estava com o Ricardo Barbato e o Erasmo também tinha uma namorada ali na época, quando eles começaram a se envolver. Mais uma vez, ela foi exposta pela ex do cara, que dessa vez era a Raquel Apolônio, coincidentemente também uma musa fitness do Instagram e youtuber. Em uma entrevista ao colunista Bruno Astuto, da revista Época, a Raquel disse que nunca foi pedida em namoro, mas que Erasmo sempre dormia ali na casa dela, eles postavam várias fotinhas
fotinhos de casal juntinhos na internet, e ele até foi também apresentado para a família dela. Então era um rolo. Um dia eles iam viajar para um encontro de praticantes de Mahamudra lá na Bahia, e Dona Pugliese também estaria lá. A Raquel disse que viu uma mensagem de Dona Pugli no celular do seu boy, escrito, abre aspas, você sabe que eu tô solteira, né? Fecha aspas. Na tal viagem, os dois, a Gabriela e o Erasmo, sumiram por um dia inteiro, ficaram sem postar nada na internet, nem atender os telefonemas, e aí alguns dias depois, o então novo casal simplesmente postou uma foto nas redes sociais, ali no restaurante japonês, juntinhos e felizes da vida. A Raquel afirma que o Erasmo nunca nem foi lá, né, pra terminar com ela, simplesmente desapareceu e mandou um áudio no WhatsApp dizendo o seguinte, abre aspas, espero que você me perdoe um dia, sei que está sendo chata essa exposição pra você, mas você é muito especial pra mim, percebes? E merece o melhor. Se alguém saiu perdendo, fui eu, fecha aspas. Era melhor não ter falado nada, né? Silêncio era mais digno. Detalhe, a Gabriela e a Raquel eram do mesmíssimo meio, se conheciam e Dona Pugli sempre foi super amigável com ela e tal. Daí surgiu a fama de amiga fura-olho, não sei se vocês lembram. Ainda lá em 2015, na época em que o Snapchat era uma rede social minimamente respeitada e realmente utilizada aqui no Brasil, a Gabi se meteu em uma nova polêmica fresquinha que vira e mexe é ressuscitada e usada aí contra a influenciadora. Vou te falar que nessa época ela se superou, viu? Essa aí conseguiu. O negócio era o seguinte, a musa fitness estava reclamando de não conseguir comer muito bem, né? Nos fins de semana, e aí tacou um vídeo lá no Snapchat dizendo com todas as letras que com ela as coisas funcionavam à base das promessas, né? Então ela disse o seguinte, abre aspas, o que eu vou prometer para ficar focada na dieta sem furar? Vou mandar nudes para minha amiga. Se eu sair da dieta, ela vai jogar nas redes sociais os nudes. Ou seja, não posso sair da dieta e ela tem meus nudes. Olha que mara, fecha aspas. Lógico que isso não é nada mara. E inclusive divulgar nudes de terceiros na internet é uma prática criminosa. Então a Gabriela ainda salientou que tinha que ser nude total, sem cobrir nenhuma parte do corpo. Isso deu um bafafá que resultou até num puxão de orelha por parte do Conselho Regional de Nutricionistas, que divulgou uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, o Conselho Regional de Nutricionistas, segundo a região, repudia veiculações e postagens em redes sociais com dicas de leigos sobre dietas descabidas e irresponsáveis que induzem pessoas com comportamentos inadequados. O CRN2 recomenda, para uma dieta adequada, procure um nutricionista, fecha aspas. Eles moveram um processo contra ela por exercício ilegal da profissão, só que ela foi absolvida lá em 2017. Isso tudo se somou a outras dicas completamente malucas que ela já tinha dado, como, por exemplo, colocar o chocolate na boca, mastigar para sentir o gosto e depois cuspir, ou ainda comer nua em frente ao espelho para você ver o seu corpo refletido e, abre aspas, não querer engordar mais, fecha aspas. Diante da repercussão negativa, Pugliese foi lá se defender e dizer que ela era assim mesmo, né? E que aí sempre gravava esses vídeos ali falando como se fosse para as amigas dela. Acredite se quiser, a influencer ainda reclamou que as pessoas não tinham espírito esportivo para nada e que distorciam todas as coisas que ela falava, quando aquilo claramente era uma brincadeira de mau gosto, né? E olha que essa foi só uma das vezes em que órgãos de regulamentação foram atrás dela, hein? Essa talvez seja uma das polêmicas mais antigas e relembradas até os dias atuais. A treta Gabriela Pugliese versus Conar começou lá em 2014, tendo como pivô o blog dela, o Tips for Life. E aí o CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e é quem tenta conter essas publicidades enganosas antes que virem, né, uma batalha feia na justiça. Naquela época, essas publis no Instagram ainda estavam ganhando força, né, cada vez mais, e a legislação estava tentando entender como é que ela ia regulamentar tudo aquilo ali. Mas todo mundo já estava ciente de uma coisa: falar de um produto, marca ou mesmo um serviço sem sinalizar que estava sendo pago para isso era uma enganação. Aí, Dona Gabs foi advertida pelo CONAR por divulgar conteúdos pagos disfarçados de editorial. O órgão teria recebido várias denúncias de que a blogueira, até então, né, com pouco mais de 500 mil seguidores, estava falando bem de várias empresas sem deixar muito claro
pro público dela, né, que se tratava de uma parceria paga. Outra blogueira, a Nina do Cronista Amadora, fez um post chamado Explica Publi, dando um belo de um expose ali na influencer. A Gabriela saiu dessa se esquivando, dizendo que tudo que ela fazia, né, era testado por ela, aprovado e consumido, e que ela tinha toda uma equipe para avaliar também se o produto era realmente bom, né, e eficaz e tal. Em 2016, ela caiu no mesmíssimo erro e foi lá o Conar, né, cobrar explicações ali dela e da Ambev por postar uma foto segurando uma Skol e novamente não deixou muito claro que era uma parceria paga. O órgão recebeu pelo menos 15 denúncias. A Ambev disse que era um caso de publicidade, né, nativa, mas o Conar entendeu que era publicidade nociva, sim, e aí fez mais 2 observações. O post era inadequado porque ela tinha forte influência sobre um público menor de idade e que a prática de álcool não condiz com o estilo de vida saudável que ela vem pregando. Os 2 eram infrações ao código deles. A pior polêmica até a festa em plena pandemia havia sido a de 2017. No dia 31 de janeiro, ela e o Erasmo, que ainda eram noivos lá na época, participaram de um evento na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, a convite da Unilever. No dia seguinte, o Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo enviaram ali uma nota à imprensa, né, comunicando que Dona Gabriela teria exercido ilegalmente a função de educadora física. Na nota, eles afirmaram que receberam fotos e vídeos que comprovavam que ela estava prescrevendo exercícios físicos para um grupo de pessoas no evento promovido pela empresa Unilever. Diante disso, eles entrariam com uma representação contra Dona Pugliese e a Unilever por terem permitido aí tal situação que infringe o Código Penal. A empresa disse que havia sim um profissional ali de educação física, né? E que tanto Dona Gabriela quanto seu Erasmo só participaram mesmo para poder incentivar os outros participantes. A assessoria da blogueira enviou uma nota ao saudoso site Ego dizendo, abre aspas, já afirmamos anteriormente, temos todos os documentos e testemunhas de que apenas participamos de uma aula ministrada por uma professora contratada, que relatou o fato para o próprio CRE-F1, que insiste em divulgar suas investigações na imprensa antes de entrar em contato com o suposto investigado, fecha aspas. As acusações do Conselho ao Ministério Público foram de falsa identidade e estelionato. Em março de 2020, quando o governo brasileiro já começava a adotar medidas para evitar um caos no Brasil, a irmã dela, Marcela Minelli, se casou em uma cerimônia para lá de luxuosa com centenas de convidados lá na Bahia. Não precisa nem dizer que geral saiu de lá contaminado, incluindo a própria Gabriela, a cantora Preta Gil, a atriz Fernanda Paes Leme, entre outros presentes. Esse foi só o início dos problemas de Pugliese na quarentena. Isolada, a influencer quis fazer um postzinho ali no Instagram, né, agradecendo ao vírus por mudar tudo e ressaltar o lado positivo da pandemia, pois as famílias estavam unidas e todas as pessoas estavam no mesmo barco. Claro que ela foi acusada de romantizar essa doença, né? E aí acabou apagando a publicação. A fatídica e famosa festinha, que culminou na sua saída do Instagram, aconteceu no dia 25 de abril. Ela reuniu outras blogueiras, como Mari Saad, para poder comemorar a volta de Mari Gonzalez após o BBB. Ela fez alguns stories de quilos e mais quilos de comida entregues ali na madrugada, mostrou a galera também farreando e perturbando a vizinhança e ainda gravou um vídeo onde dizia-se a vida. No dia seguinte, com a má repercussão, aliás, péssima repercussão, todo mundo foi pedir desculpa no Instagram, mas aí já era tarde demais. Pra Gabriela foi ainda pior, porque as pessoas não viram muita sinceridade ali no vídeo de desculpas dela. E pra piorar a situação, uma vizinha ainda foi lá expor algo que já estava entalado, meu filho, na garganta pelo visto, abre aspas. Gabriela, sou sua vizinha, não é de hoje que você desrespeita seus vizinhos. Agora aproveita que você desrespeitou o mundo inteiro e reveja suas atitudes. É karaokê, gritaria à noite, cachorros latindo, o som alto do seu marido que acha que mora em Ibiza, torneio de ping-pong à noite na garagem, vizinhos que lutem, né? Festa até às 7 horas da manhã durante o isolamento
isolamento. Dessa vez vocês passaram de todos os limites. Vocês deveriam aproveitar este momento que estamos vivendo para olhar para os outros e saírem um pouco desta bolha virtual onde vivem. Mais empatia, por favor. Fecha aspas. Revoltados com a ação, o público não só encheu o perfil da moça de críticas, como foi atrás também das marcas parceiras dela, né, para cobrar um posicionamento. A Rappi, Desinchar, Grupo Hope, Live Up, entre outros, optaram por suspender os contratos que ainda estavam em andamento. Na pandemia, o Aqué já não tá entrando muito, né? Pois é. Com um escândalo desse, então, tava pedindo, né, minha filha? Com milhares de reais ameaçados em contratos e o contador de seguidores disparando para baixo, Dona Pugliese optou por desativar sua conta ainda sem data para voltar. A assessoria dela disse, né, que ela tava ali precisando dar um tempo após o pedido de desculpas, né? Pois é. O Erasmo também tinha saído do Instagram, mas voltou assim rapidinho e já se envolveu em polêmicas, diga-se de passagem, durante o movimento Black Lives Matter. Será que Dona Gabriela tá usando o resto dessa quarentena para poder receber um intensivão de media training e se afastar um pouco dos holofotes negativos? Quase 2 meses depois da festa, ela ainda não tem data para voltar, mas se eu fosse apostar, vamos fazer um bolão? Eu diria que isso só vai acontecer com o fim do isolamento completo. Mas me diga aí, você é fã de Dona Pugli? Acha que as pessoas pegam pesado com ela? Afinal de contas, ela é ser humano? Ou pra você, ela tem que rever a postura mesmo? Deixa aqui nos comentários. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, inscreva-se lá no nosso Apoia-se, né? Participe do nosso Apoia-se e até a próxima.